Muito bem, eu quero dar bom dia a todos, saudar aqui os presentes. Em nome do Instituto de Economia, fazer as palavras iniciais desse seminário extremamente importante e que, do nosso ponto de vista, é de grande relevância para os nossos programas de pesquisa. O tema é um tema também, por incrível que pareça, não deveria ser um tema ainda num estágio de abertura, como é o tema da integração regional na nossa América Latina, mas, como provavelmente vai se discutir ao longo do dia, não acho que estaria exagerando ao fazer uma avaliação crítica desse longo processo de integração regional que tentamos percorrer aqui no continente ou no subcontinente, com resultados bastante esparsos e, principalmente, sem uma linha, né, que nos permita antever, né, as direções desse processo de integração. A integração econômica em todos os planos, embora o principal elemento de integração que envolve o Brasil, que é o Mercosul, já tenha 25 anos de idade, ou até um pouco mais, os progressos efetivamente conquistados não são tão dignos de mérito, tão positivos quanto provavelmente seria necessário para acelerar a trajetória de desenvolvimento da nossa região. E a integração econômica, ela envolve múltiplos aspectos, e um deles é a questão da infraestrutura, com os espaços que existem, extremamente importantes para buscar, a partir de ações concertadas entre esses países, né, uma trajetória mais célere, mais rápida e mais profunda, né, de resolução dos grandes problemas de infraestrutura que a região apresenta. No plano da energia, as oportunidades de integração são bastante significativas e a gente percebe que esse trem, né, vai passando, os seus vagões vão passando e várias oportunidades vão sendo, de certo modo, desperdiçadas. Acho que o seminário vai focar nas possibilidades e nos passos de integração energética motivados pelo ganho de importância das fontes renováveis de energia, tendo em vista as questões relacionadas às mudanças climáticas, e isto certamente acena como mais um vagão desse trem da história que está parado na estação, esperando que a oportunidade seja efetivamente aproveitada. Então, eu tenho a certeza que o seminário virá abrir discussões importantes e, principalmente, deverá, se tudo correr bem, estabelecer determinados princípios que mereçam ser aprofundados, buscando avançar, né, na concepção desses processos possíveis de integração energética, né, que vão permitir que se consiga atender esses múltiplos objetivos que estão descritos aí nos objetivos do seminário. Então, eu queria não tomar o tempo de vocês, queria apenas fazer essa saudação em nome aqui do Instituto de Economia, declarar, revelar nosso enorme interesse em iniciativas desse tipo que envolvam amplos parceiros, né, no desenho de espaços de reflexão, que essa é a nossa função enquanto instituição acadêmica, né. O nosso grupo de pesquisa em energia elétrica, o GESEL, é hoje um dos principais think tanks em termos de energia elétrica no Brasil. Portanto, temos a certeza que, da nossa parte, né, estamos trazendo a melhor contribuição possível e a expectativa de que isso, então, possa fermentar e gerar desdobramentos, né, que sejam concretos no sentido do aproveitamento dessas oportunidades que eu mencionei inicialmente. Então, eu renovo a saudação a todos, eu gostaria que todos se sentissem em casa. O Instituto de Economia da UFRJ nós entendemos que é uma casa de discussão e de reflexão sobre o desenvolvimento econômico em todas as suas dimensões e, portanto, temos realmente muita satisfação em estar recebendo essa iniciativa aqui do GESEL. Obrigado. Muy buenos días a todos. Yo voy a hablar en español. Por primero, muchas gracias para la excelente introducción
al profesor Kupfer y también para la posibilidad de realizar este tan importante evento aquí en este edificio con esta historia. Me recuerdo un poquito mi tiempo cuando yo tuve defender mi PhD thesis en la universidad en Alemania, ¿no? Fue un poco lo mismo, habitación, más o menos. Bueno, mi nombre es Christian Hübner, estoy el director del programa Seguridad Energética y Cambio Climático de la Fundación Konrad Adenauer en América Latina. Y en el nombre de la Fundación deseo darles la bienvenida a usted por nuestro seminario internacional Integración y Seguridad Eléctrica en América Latina. Yo quiero explicar un poquito qué hacemos muy corto. La Fundación Konrad Adenauer es una organización política que persigue el bien común en el marco de los valores social cristianos. En cooperación con nuestros contrapartes locales impulsamos la democracia representativa y pluralista, el Estado de Derecho y la economía sostenible. El objetivo principal del programa Seguridad Energética y Cambio Climático es la justicia de las generaciones. Según el punto de vista de la Fundación, las necesidades básicas de las personas se ven afectadas a causa de la interacción entre política energética, política climática y política del medio ambiente, así como también se ve vulnerable el modelo económico del país. Requisitos indispensables para alcanzar la dignidad humana, derechos humanos y justicia social. Para la Fundación, el tema seguridad energética y cambio climático se ha convertido en una pieza importante para la estructura y el mantenimiento de un orden social democrático. En este contexto, la Fundación desarrolla su labor en Latinoamérica en un programa regional propio para seguridad energética y cambio climático. El programa se diseñó como una plataforma de asesoramiento y diálogo con el objetivo de impulsar los procesos de toma de decisiones políticas. Este se muestra como un centro de orientación regional, el cual prestará un asesoramiento de primera y coordinará las actividades de la Fundación en este campo. Para ello se organizan foros de discusión regional, conferencias, seminarios, como lo tenemos hoy aquí y mañana, en colaboración estrecha con nuestras oficinas locales. Aquí en Brasil tenemos una de nuestras oficinas más grandes en América Latina y otros programas regionales de la Fundación Konrad Adenauer en América Latina, así como con organizaciones asociadas nacionales e internacionales, e igualmente se entregan informes, publicaciones especiales en estudios, así también personajes políticos relevantes y personalidades públicas son invitados a las conferencias internacionales y programas informativos en Alemania. Así realizamos hoy y mañana un seminario internacional que propone una discusión sobre la integración eléctrica en América Latina del Sur. En base a fuentes renovables se cree que es una estrategia que traerá seguridad para la transición a una matriz eléctrica baja emisiones de carbono, lo que permite combinar la lucha contra el cambio climático y las medidas de desarrollo económico y social sostenible. El primer día la discusión se dividirá a dos bloques temáticos, político-diplomático, entre otros, con Joaquín Rodríguez, el viceministro de Energía, muy bienvenida para participar en este importante evento, y el debate económico. En el segundo día se dará enfoque a la integración intereléctrica y el impacto a las nuevas tecnologías. Me parece serán 2 días de discusión intensivos y con muchas novedades que nos permiten aprender más de las posibilidades de la integración intereléctrica en América Latina. Una otra vez quiero aprovechar este momento y agradecer a nuestro partner Giselle por la idea y el concepto por la realización de este evento aquí en Río de Janeiro, directamente en la semana después de la Olimpia, que nos recordó que la importancia de la seguridad en el mundo. Y especialmente quiero agradecer ahora a Karina Massano, es la coordinadora de mi proyecto que trabaja más o menos independiente aquí en Río para nosotros, para coordinar y organizar este evento en un papel muy importante. Muchas gracias. Bueno, al fin me quiero decir muchas gracias por su atención y dar la palabra a profesor Nivalda, ¿no? Pues ahora hay un Memorandum of Understanding, ¿no? Para asignar. Muchas gracias.
Bom dia a todos, é uma grata satisfação a gente estar realizando esse seminário aqui nessa casa. Eu acho que, complementando um pouco as palavras do professor Davi, essa instituição é o primeiro curso de economia do Brasil dentro de uma universidade. Ele entrou na Universidade do Brasil em 1938, então foi formado por homens públicos, né? Eugênio Goudin, Otávio Gouveia de Bulhões, Roberto Campos, Maria da Conceição Tavares, Carlos Lessa e etc., né? Então, nós podemos sediar um evento como esse nesta casa. Para nós, assim, é uma grande honra, é um motivo de estímulo, né? E o Dr. Christian, falando da importância desse prédio aqui, tem um detalhe que é bastante interessante, que como ele originalmente foi construído como hospício, nós nos sentimos muito à vontade aqui, né? Assim, nos sentimos bem relaxado, assim, de falar as nossas loucuras, né? Mas o fato de eu estar na mesa aqui é para mostrar como que este evento ele já começa com uma integração, né, uma integração acadêmica, científica, através de 2 memorandos de entendimento, que graças a esse seminário nós estaremos assinando agora, um com um instituto, né, que trabalha com este tema, localizado em Potsdam, ali ao lado de Berlim, né, com a presença aqui de um pesquisador, Benjamin Bayer, né, e esse memorando de entendimento já vai permitir a ida de um pesquisador, um aluno de mestrado nosso, para ficar 4 meses lá desenvolvendo a sua atividade de pesquisa e a sua tese de mestrado, e em janeiro receberemos aqui o pesquisador Benjamin já dentro desse memorando de entendimento. E um outro é com o professor Jorge Souza, que é presidente do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, localizado nessa bela cidade que nós tanto amamos, né? E que também vai abrir uma possibilidade de desenvolver pesquisas e atividades acadêmicas em conjunto. Então, eu pediria a presença dos 2 professores, do pesquisador, para que seja assinado o memorando que eu vou passar aqui para as mãos do nosso diretor, professor Davi. Aqui são... Pode ser aí. Aqui é o ISEL, tá? E aqui um memorando com o professor ali. Lá do lado. Vamos assinar aqui. Pronto. Certamente estão tirando foto desse momento histórico. Okay, ladies and gentlemen, I would like to switch right now to English because this makes me a bit more comfortable to moderate the first panel. First of all, congratulations to this memorandum of understanding. So I think that is very good demonstration how, as well, the Adenauer Foundation could be served like a platform where we enhance and support the cooperation between Latin America and European Union. So that is a very good issue. Well, I have the pleasure and honor to invite or introduce to the first panel of the day, which is named Regional Integration, Political and Institutional History, and Lessons for the Electricity Sector. The relatively modest advance in regional integration explains the slow pace of energy integration, and in particular the electrical. Are the obstacles of the same infrastructure integration in general, or are they more specific? Why? The successful experience in the binational hydroelectric plants like Itapu does not replicate more often. Would supranational institutional mechanism help accelerate this agenda? Do they lack political leadership and vision and technical and financial resources?
how to improve the functioning of the Council for Infrastructure of UNASUR. These are just a couple of questions we would like to discuss right now with very good experts from different countries. Unfortunately, Paulo Poderosa de Brasino was able to participate today for other meetings, but nevertheless, we still have three very good experts for this panel. First of all, I already mentioned in the introduction, we have Joaquim Rodriguez, Vice Ministry of Energy, Bolivia. We will start with the first presentation, a PowerPoint. We have José Luis Alqueires, Chairman of the Board Directors of Eletrobras de Brazil, who will give the second presentation. At least we have Professor Nivaldo de Castro, who will share with us his own experience. I think it makes sense because that you keep there, because the presentation will be there. It's much more easy for you. But at first I would like to invite Vice Minister de Bolivia to start with its first presentation. Okay, can you start? Okay, so I would like to let it to you if you would like to sit or you would like to give it from here. It's better maybe, you know, just to give a presentation. So thank you. You have 20 minutes. I will give you some signal if you reach the 20 minutes so that we can keep in time. Thank you. Hola, buenos días, mi nombre es Joaquín Rodríguez. Bueno, primero agradecer a la Fundación y a GISEL por habernos invitado y hacer posible nuestra presencia acá. He preparado una presentación que trata de resumir un poco todo lo que hemos hecho en Bolivia, tomando en cuenta la política que tenemos, la política de integración, y todos los aspectos que están relacionados con este tema para que poder explicar un poco hasta dónde, qué es lo que hemos hecho y hasta dónde hemos llegado hoy. Entonces, adelante, por favor. Bien, voy a empezar con una pequeña, he puesto justamente una frase de nuestro presidente que dice: la electrificación del país es un mandato de la Constitución, de las metas más importantes de nuestra revolución democrática y cultural, pero no solo como un tema social, sino principalmente como una forma de garantizar la soberanía energética y el desarrollo industrial de Bolivia. He puesto esta frase porque en realidad de alguna forma resume lo que estamos haciendo, garantizando la electricidad en nuestro país, electrificando el país y además generando los excedentes que nos permitan llegar a exportar electricidad. Adelante, por favor. Bueno, para poder empezar, tengo esta diapositiva que explica un poco dónde estamos nosotros. El Viceministerio de Electricidad está a cargo de todo lo que es el suministro de electricidad y está como parte del Ministerio de Hidrocarburos y Energía. Básicamente nuestro ministerio está encargado de establecer la política energética de hidrocarburos, electricidad y energías alternativas, encargado de proponer políticas, programas y proyectos en toda la cadena del sector productivo de electricidad e implementar políticas y programas para investigación y aplicación de la energía nuclear con fines pacíficos. Esta última parte es un tema reciente. Este año hemos empezado a incursionar en todo lo que es energía nuclear en nuestro país y es un programa que lo estamos llevando adelante. Hay una participación muy fuerte o un intercambio de nuestro viceministerio con los gobiernos departamentales, municipales, pueblos indígenas, instituciones nacionales y extranjeras que de alguna forma participan o nos colaboran en todo este proceso que estamos llevando adelante. En la parte de abajo hemos puesto todas las instituciones con las que el Viceministerio de Electricidad tiene bajo su tuición. El programa de electricidad para vivir con dignidad, que está encargado de justamente desarrollar y extender la frontera de electricidad en todo el país. Tenemos que alcanzar la cobertura hasta el 2025, ese es el reto y el mandato que nos han dado. El Comité Nacional de Despacho de Carga, que es el operador del sistema eléctrico. La Empresa Nacional de Electricidad, que prácticamente es la empresa más importante en este momento en nuestro país, que está desarrollando todos los proyectos
y está a cargo de, participa en toda la cadena de la electricidad y está a cargo de los proyectos más importantes de nuestro país. La Autoridad de Electricidad, la AE, es el regulador de electricidad. Tenemos al Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear, que es el regulador del área nuclear, que es un área nueva, como había mencionado, y estamos empezando con un proyecto en la ciudad de La Paz. Y el Centro de Investigación, o la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, que está a cargo de la implementación de un centro de investigación nuclear en la ciudad de La Paz. Esto simplemente es para entrar en contexto y poder entender, digamos, dónde está el Viceministerio de Electricidad y cuáles son las áreas que abarca el Ministerio. Bien, el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social al 2020 que tiene nuestro país tiene 13 pilares en diferentes áreas. El pilar número 2 y el pilar número 7 que los he resaltado son los que están más relacionados con el tema de electricidad. Y aquí es donde parte toda la política, digamos, del sector eléctrico. La primera que habla sobre la universalización del servicio de básicos. El servicio de electricidad, al ser un servicio básico, se está poniendo mucho hincapié en el tema de la extensión de la cobertura y alcanzar, digamos, a cubrir con este servicio a nivel nacional. Y el segundo es el tema de la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Bolivia, a partir de los procesos de nacionalización en los diferentes sectores, ha tomado el control de todo lo que son los recursos naturales y está empezando a desarrollarlos con el objeto de generar beneficio para el país. Y entre estos está justamente el propósito es lograr que Bolivia sea un país productor y exportador de electricidad. La política sectorial, universalización energética, la parte superior. Entonces, creo que se logra comprender con mucha facilidad. La idea es lograr la cobertura en todo el territorio nacional. Empezar este proceso más o menos con un 65% de cobertura el año 2005 y estamos por el 87% de cobertura y la idea es que al 2025 podamos llegar hasta el 100% de cobertura del servicio de electricidad. Soberanía energética, el país tiene bajo su control todo lo que son los recursos energéticos y los está empezando a desarrollar en beneficio de nuestro país. Seguridad energética, se han hecho grandes esfuerzos con el objeto de cubrir la demanda en el mercado interno, hoy lo tenemos completamente cubierta en electricidad. Nuestra demanda está por los 1.400 megavatios y nuestra oferta está por los 1.900, por lo tanto tenemos estamos con un buen margen de seguridad y tenemos, con los proyectos que estamos desarrollando, se garantiza la seguridad energética del suministro de electricidad en nuestro país. Eficiencia energética, lo mismo, tratar de desarrollar todos los proyectos con el objeto siempre tratando de hacerlo a mínimo costo. Hay un cambio en la matriz eléctrica, hoy dependemos altamente, o sea, tenemos un 70% de la generación está a partir del gas natural y la idea es hacer un cambio y que el 70% de la generación sea a partir de fuentes renovables, especialmente hidroelectricidad. Y lo que es la integración energética, que es el tema que voy a desarrollar con mayor amplitud. Hay una fuerte intención de nuestro país somos el único país que no tiene ninguna interconexión hoy. Y estamos trabajando en forma muy constante y en forma muy decidida y fuerte con el objeto de lograr poder aprovechar los recursos naturales que tenemos con el objeto de poder vender electricidad, ¿no? Para lograr esto hemos tenido que hacer varias adecuaciones, se han tenido que hacer algunos cambios en la normativa. Voy a mencionar algunos de la norma que tenemos hoy que nos respalda y que nos está permitiendo, digamos, avanzar en este sentido. La Constitución Política del Estado establece que el Estado garantiza la generación de energía para el consumo interno, la exportación de los excedentes de energía debe prever las reservas necesarias para el país. Primero garantizamos el mercado interno y el excedente lo podemos exportar. La Ley de Electricidad, en los artículos 9 y 12, establece justamente que las importaciones y exportaciones tienen que estar sujetas de acuerdo a las políticas establecidas en esta área. El decreto 29644 establecen que la empresa nacional, la única institución que puede hacer
la actividad de exportación de electricidad o venta de electricidad hacia el exterior es la Empresa Nacional de Electricidad. Es un lineamiento, es un mandato. La Empresa Nacional de Electricidad es una empresa 100% estatal. Asimismo, hemos tenido que hacer algunas adecuaciones en nuestra normativa. Hemos sacado el decreto 2399, justamente que ya define algunos conceptos que están relacionados con las interconexiones de electricidad. Define lo que son los excedentes de electricidad, tanto del sistema nacional como los que están relacionados con proyectos dedicados. Asimismo, las transacciones comerciales para intercambio internacional de electricidad define dos tipos de transacciones que son de oportunidad y en firme, que justamente están relacionados con los tipos de contrato de interrumpible y contratos de largo plazo, ¿no? Entonces ya nos da una base para el trabajo que estamos desarrollando y nos definen conceptos bastante claros sobre los cuales debemos ir trabajando. Adelante, por favor. Las interconexiones internacionales se ha hecho, creo que se ha escrito bastante sobre eso y se ve que tiene muchísimos beneficios, tanto los económicos, tanto por el área operativa como por el área de la infraestructura, por la complementariedad que permite generar este tipo de infraestructura, la optimización, el desarrollo de proyectos en la expansión de los sistemas eléctricos, la expansión de los sistemas de generación, menores reservas que permiten tener en los diferentes países. Hoy eso está permitiendo, por ejemplo, que en el caso de Uruguay puede incluir bastante generación eólica, dada, digamos, la fuerte interconexión que tiene con la Argentina. Son elementos importantes, digamos, y son enormes los beneficios que nos pueden traer. Sin embargo, también hay algunos aspectos que son necesarios tomándolos en cuenta en el momento de estar desarrollando este tipo de proyectos de interconexiones. Uno de ellos es el tema del autoabastecimiento. Todos los países quieren ser autosuficientes en energía, lograr el autoabastecimiento. El precio del petróleo, hoy lo tenemos bajo, es un elemento también que hoy lo estamos considerando nosotros en la política o en las acciones que estamos tomando, porque es un elemento que realmente ha permitido tener, digamos, o cambiar un poco el enfoque que teníamos en el trabajo que veníamos desarrollando. La reducción de los costos renovables, de las energías renovables, la tecnología, el avance de la tecnología ha permitido que hoy contemos con costos bastante razonables o muy próximos a la tecnología o a la energía convencional a partir de energías renovables, tanto la eólica como la solar. Todos sabemos que toda la parte de equipamiento ha tenido una reducción muy significativa. La adecuación normativa, ya lo hemos visto, en nuestro caso hemos tenido que hacer adecuaciones con el objeto que nos permita, en el marco de nuestra política, poder desarrollar los proyectos o poder encarar, digamos, estas acciones con miras a una interconexión con nuestros países vecinos. Es parte también de las actividades en el caso, digamos, nuestro especialmente. Así como hay buenas experiencias, también ha habido malas experiencias y son las que tenemos que recogerlas con el objeto de no caer en esa situación. Hay algunos casos en los cuales, debido, digamos, a la mala experiencia que ha habido por diferentes, en el suministro de electricidad de un país a otro, genera desconfianza, muchas veces genera incertidumbre, que son elementos que tenemos que ir venciendo en este trabajo de ir logrando, digamos, la confianza para lograr un acuerdo de interconexión. La conciencia ambiental, un elemento importante. Hoy nosotros estamos viviendo justamente en nuestro país, hay un estudio, el proyecto del Bala, que ha definido que el proyecto tiene 3.700 megavatios de potencia. Y los primeros que han salido a hablar sobre el proyecto justamente son los ambientalistas. Entonces, un elemento, la conciencia ambiental hoy es muy fuerte en todas las regiones y es un elemento con el cual tenemos que aprender a lidiar y a empezar a trabajar de tal forma que no sea, digamos, un elemento que nos vaya a perjudicar o evite el desarrollo de este tipo de proyectos cuando estamos hablando especialmente de proyectos hidroeléctricos de gran magnitud. Y un elemento que, a mi juicio, tal vez es uno de los más importantes, la decisión política.
Hoy no estaríamos nosotros acá si no fuera por la decisión política de nuestro gobierno de llevar adelante todo el proceso de integración energética a nivel regional. Ya lo he mencionado, hay un elemento que es importante en el caso nuestro, especialmente por la alta dependencia de la economía boliviana que tiene, es el precio del petróleo, del petróleo y por supuesto del gas, que está correlacionado. Acá yo tengo puesto un poco cómo ha venido sufriendo el precio las variaciones que ha tenido el precio del gas en nuestro caso, tanto de venta a la Argentina como la del Brasil, ¿no? En los años 2002 hasta el 2014 que hemos tenido los mejores precios que alcanzaban ya prácticamente a los $10 o muy cerca a los $10 por millar de BTUs. Hoy estamos a la tercera parte de ese precio y es un elemento también con el cual tenemos que empezar a conjugar toda nuestra política y las acciones que estamos tomando con el objeto de que este no sea, digamos, tratar de que este aspecto sea más bien favorable, desde el punto de vista que la generación, por ejemplo, termoeléctrica puede ser muy competitiva respecto a otro tipo de tecnologías. Ya lo he mencionado, esta diapositiva del Instituto del IDAE, donde se puede ver cómo han ido bajando los precios de las tecnologías. Hay una proyección hasta el 2020 donde se puede ver que van a seguir bajando los precios de las tecnologías, especialmente solar, eólica. Y un poco ya entrando en lo que queremos hacer. Este es el mapa del año 2015, a la izquierda. Tenemos todo lo que eso es nuestro sistema interconectado nacional y podemos ver que no tenemos ninguna interconexión en absoluto. El 2020 ya se puede ver un crecimiento mucho más importante y en la parte inferior se pueden ver, ya estamos empezando a trabajar en todo lo que son los corredores de exportación, líneas en 500 kV que nos van a permitir, además de fortalecer nuestro sistema de transmisión, poder interconectarnos con otros países. Ya tenemos algo avanzado con la Argentina, hemos estado conversando con el Brasil y voy a ir ampliando un poco ese tema. Lo que es importante yo creo acá es los proyectos que están cerca al Brasil, en la parte superior. Ahí tenemos el proyecto de la binacional, que es un elemento que también es un proyecto que se lo está discutiendo con Electrobras acá. Y otros proyectos que están en la misma zona, que están ya más en territorio boliviano, que podrían ser parte, digamos, de la oferta que podríamos tener hacia el Brasil. Más hacia el sur, cerca a La Paz, tenemos el proyecto El Bala con los 3.700 megavatios, es un proyecto que está en estudio de diseño final y que podría ser parte también de la oferta, digamos, que se podría poner a disposición de nuestro vecino. Hemos estado trabajando más o menos cuál podría ser la estimación o sea, si nosotros llegáramos a implementar todos estos proyectos, cuál podría ser la proyección. El año 2000 tenemos 2 etapas, del 2016 al 2020 y del 2020 al 2025. En proyectos, por los tipos de tecnologías, tenemos proyectos termoeléctricos y en ciclo combinado, más o menos 1.200 megawatts, que hoy ya están en desarrollo, ya se están implementando. Tenemos energías alternativas en 510 megawatts, que podrían ser 560 hasta el 2025. Hidroeléctricas, que es el área mucho más grande, dada que Bolivia tiene un gran potencial hidroeléctrico. Se estima que tiene más o menos 40.000 megavatios de potencial hidroeléctrico y hoy solamente contamos con un desarrollo de alrededor de 400 a 500 megavatios, no tenemos más desarrollado. Entonces, ahí es donde estamos apostando mucho más, podríamos llegar hasta unos 11.000 megavatios, esa es la estimación que tenemos hacia futuro hasta el 2025. La inversión total para todos estos proyectos en la parte inferior son 29.000 millones de dólares que se estima que estaríamos invirtiendo en los próximos, hasta el 2025 para lograr, digamos, este objetivo. Acá he puesto un poco los proyectos con los cuales estamos apostando, algunos están en desarrollo, otros ya están en construcción, otros están en estudio, otros están, digamos, en un análisis muy preliminar todavía. Son alrededor de 11.000 megavatios y son 26.000 millones de inversión que estimamos hasta el 2025. En termoeléctrica es lo mismo, tal vez en hidroeléctricas habría que resaltar la binacional, la Río Madera, y los otros que están asociados. Tenemos el proyecto de Cacho de la Esperanza con 900 megavatios, a continuación está el proyecto del Bala con 3.700 megavatios,
El complejo de Río Grande, que se estima que son 9 centrales más o menos con 3.000 megavatios aproximadamente, y otros proyectos más que podrían ser parte, digamos, de esta oferta que podríamos estar poniendo a disposición de nuestros vecinos. En termoeléctrica es lo mismo, ahí están los proyectos, son 1.200 megavatios que vamos a ir desarrollando, todo lo que esté en ciclos, todo lo que son ciclos combinados, los 3 primeros ya prácticamente están en construcción y los otros 3 que están abajo están en proceso, digamos, de estudios. Son ciclos abiertos que los vamos a convertir en ciclos combinados con el objeto de hacer más eficiente nuestra generación. Son alrededor de 1.489 millones de dólares que estaríamos invirtiendo. Tenemos también inversiones en eólica, son 170 megavatios aproximadamente, 372 millones de inversión. Solar son 173 millones aproximadamente en los diferentes proyectos, 300 millones. Es importante tomar en cuenta que Bolivia tiene en la zona del altiplano uno de los niveles de radiación más altos en el mundo. Compartimos esta fuente de energía tanto con Chile, en el norte de Chile y también el norte de Argentina. Es uno de los sectores que tiene la mayor radiación, digamos. Entonces, eso hace un área muy apropiada para la instalación de esta tecnología. En eólica tenemos los sectores, justamente este mes estamos terminando un proyecto de 24 megavatios, en una zona en la que los niveles de viento se consideran muy buenos, porque hemos llegado a alcanzar un factor de planta del 37% en eólica, que es bastante bueno considerando, digamos, otras experiencias. Y lo mismo también estamos desarrollando proyectos en biomasa, tanto proyectos privados a través de empresas de azucareras y otros proyectos. Y geotermia, lo mismo, son 105 megavatios que vamos a desarrollar en Laguna Colorada, que es la parte sur, cerca a Chile. Es un proyecto que ya está con el financiamiento y en un tiempo más iniciaremos la construcción de esta planta. Son 700 millones que estaríamos invirtiendo aproximadamente. Bueno, con todo eso, nuestro objetivo es alcanzar una generación de más o menos 15.000 megavatios hasta el 2025 con una oferta de 12.000, un excedente de 12.000 que podríamos poner justamente a disposición o la posibilidad de exportarlo, podríamos exportar esta potencia. Hoy nuestra demanda está por los 1.400 megavatios, alcanzando con una oferta aproximada de 1.950 megavatios. Y con la incorporación de todos esos proyectos podríamos lograr un excedente que nos permitiría ya poder ofertar una capacidad muy interesante. Lógico, nuestra oferta o nuestra demanda al 2025 se estimaría que estaría por los 3.000 megavatios, lo que nos daría, podríamos pensar que los 9.000 excedentes estamos hablando de una oferta en firme. Aquí, bueno, nuestra ubicación geográfica como país nos pone un sitial muy interesante, dado que tenemos fronteras con 5 países. Hemos iniciado conversaciones con 4, en el caso de Perú, Argentina, Paraguay y Brasil. En general, todos estos mercados son mucho más grandes que los nuestros, lo que nos pone en una situación, digamos, favorable desde el punto de vista, digamos, del crecimiento de estos mercados y la ubicación de nuestros proyectos, la ubicación estratégica de nuestros proyectos, especialmente los que son hidroeléctricos. Con la Argentina hemos avanzado ya bastante también, hemos trabajado en memorándums, tenemos un acuerdo de intercambio interrumpible y hoy se está trabajando en una propuesta de exportación de 1.000 megavatios a través de una línea en 500.000 voltios que iría desde la planta Yaguacua, que está en territorio boliviano, hasta San Juancito, con una línea de aproximadamente, son alrededor de 400 kilómetros, 406 kilómetros, y bueno, ese es hasta ahora ya hemos visto los aspectos comerciales, se están definiendo los aspectos técnicos y ese es el nivel al cual hemos llegado hoy. En el caso de Brasil, de la misma manera, en el marco de hidroelectricidad se ha venido trabajando en Trende y Electrobras y hoy se están definiendo los TDRs para hacer los estudios iniciales de lo que es la cuenca del río Madera, con el objeto de identificar, digamos, el potencial que podría tener este río. En el caso del Perú, tenemos también hemos tenido unas reuniones de comités binacionales que se han conformado, hay un acuerdo entre los ministerios a cargo de energía de cada país y hoy estamos ya discutiendo los
los términos de referencia vamos a empezar a trabajarlos con el objeto de hacer los estudios para una potencial interconexión con la colaboración del BID. En el caso de Paraguay, de la misma manera, tenemos acuerdos firmados con ANDE, entre ANDE y la Empresa Nacional de Electricidad de nuestro país, y hoy estamos discutiendo los términos de referencia para una posible interconexión. En este caso, en el caso del Paraguay, es importante resaltar de que es una interconexión entre el norte paraguayo, que es la zona más frágil tal vez del sistema eléctrico, dado que en realidad ellos tienen grandes cantidades de energía hidroeléctrica, pero bastantes dificultades para llegar a la zona que está más próxima a nuestro país. Y la idea es ver la posibilidad de una posible venta de energía hacia la zona norte del Paraguay, que es más una zona agrícola y que tiene, digamos, estas dificultades para llegar con buenos niveles de calidad de electricidad, ¿no? Esos son los temas que quería compartir. Creo que acá hay un elemento muy importante que merece ser resaltado, y es el hecho de la estabilidad. Como decía hace un momento, yo no estaría acá y tal vez los colegas no estaríamos acá si no fuera por el hecho de que primero hay una decisión muy fuerte política y un impulso muy fuerte que nuestro gobierno está dando a este tema de la integración con miras a la exportación de electricidad. Y segundo, gracias a lo que está basado en una estabilidad económica y estabilidad política, que nos permite, digamos, poder mirar hacia adelante con una visión de mediano y largo plazo y, digamos, y poder trabajar en ese sentido, ¿no? Para hacer una planificación, cosa que hasta hace un tiempo atrás era muy difícil pensar en nuestro país, y hoy sí es posible. Entonces, todos esos elementos, la conjunción de todos esos elementos son los que están haciendo posible que nosotros podamos trabajar en esta línea y podamos llegar acá y sentarnos con nuestros pares brasileños o argentinos y hacerles una oferta de venta de energía. Todavía el trabajo hay bastante por delante. Esperemos que en un tiempo más podamos tener ya alcanzar, digamos, algunos de estos objetivos. Muchas gracias. Thanks again. That was an excellent introduction to the topic for the whole conference, I think. So that was excellent in theme. And, well, when I looked to your presentation, that was interesting to know. So how clear ideas Bolivia has for its energy policy and how regional it is thinking. I think that serves for a very good basic for regional integration and energy policy in Latin America. Thank you. Okay. So the next... So you can take it, please. The next one will be Luis Alqueres. Many thanks for being here. So I think we haven't met us before. So I think you have two in PowerPoint presentation. Is it true, or you will speak directly? Okay. So you two have 20 minutes. Yeah, just take a seat. Whoever you would like to do it, you can take, if you like, directly this microphone to give your presentation. Okay, thank you. The floor is yours. Thank you. Bem, bom dia a todos. É prazer trazer aqui algumas reflexões sobre esse tema. Como foi ressaltado, num ambiente universitário, portanto, num ambiente que vocês vão me permitir, e não vai nisso, ministro, nenhuma provocação, mas levantar algumas reflexões sobre alguns pontos colocados aqui na apresentação que me precedeu, algumas reflexões sobre a história da integração vista pela ótica brasileira, que eu participei em muitas interações, e talvez algumas reflexões sobre o futuro. Quer dizer, primeiro, se alguém estranha assim, a ambição da dimensão do plano boliviano, não estranhem. Eu comecei a trabalhar no setor elétrico em 1962. O Brasil tinha 5.000 megawatts instalados. Hoje temos uns 140 mil.
Então, 98% do que está aí, 97%, foi construído ao longo da minha vida profissional, desde estagiário. Então, acompanhei as usinas, acompanhei isso tudo. E é outro país, é outra mudança que a gente assiste. Então, realmente, devemos ter ambições grandes. A primeira reflexão, e precede até mesmo essa questão da integração, é sobre a natureza do projeto de prover energia, sobre a forma que for. Muito claramente, eu sou engenheiro de formação, depois sociólogo também, mas muito claramente, durante uma boa parte da minha vida profissional, prover energia sempre foi entendido, para mim e para os meus colegas, como uma questão de engenharia. E o engenheiro, ele é muito escravo de um pensamento cartesiano que hoje em dia me parece seria muito reducionista em matéria do que é que a gente deve considerar. Eu acho que a primeira noção muito forte que eu diria hoje, acho que pela idade me permite dizer como um legado, é que a gente deve entender os projetos de provimento de energia como projetos socioeconômico-políticos. E, no caso de integração, diplomáticos. Eu acho que o maior exemplo de projeto internacional de energia bem-sucedido é Itaipu. E Itaipu, para todos os engenheiros que se debruçaram e viveram o tempo, nós consideramos uma grande obra de engenharia diplomática. Não fora a competência envolvida, do ponto de vista diplomático, na condução das relações bilaterais entre o Brasil e o Paraguai, a vontade política de realizar isso e a habilidade negocial entre as partes, esse grande projeto não teria se realizado. E isso, seguramente, quem acompanhou a evolução econômica do Paraguai, a criação de uma grande classe média no Paraguai, quer dizer, os benefícios indiretos e que se perpetuarão decorrentes da construção de Itaipu, que tudo mais pode vir ainda daí, sabem a importância de olhar o projeto energético dentro desse contexto amplo. E aí entra uma segunda reflexão. A primeira é a natureza do projeto. Esses projetos energéticos hoje têm que ter apoio público. As empresas têm que investir em mais informação. As pessoas devem apoiar, devem amar os projetos, além de questionar sempre a sua melhor qualidade. Acho que a academia tem um papel importante nisso. Não um papel de ser do contra, mas o papel de fazer melhor. E fazer melhor é atender todas as, vamos chamar assim, os requisitos, todos os stakeholders, todos os interessados no sucesso daquilo. Então, sendo o primeiro a natureza do processo, eu volto, então, para o segundo ponto da integração, que eu deixo como uma reflexão. Quando a gente fala em integração, a gente deve medir muito a palavra soberania, porque a verdadeira integração, ela implica numa renúncia a um grau de soberania e a conquista de um grau de interdependência.
é a grande lição que a gente está vendo nessa magnífica criação que é a Comunidade Europeia e que está em risco justamente num momento onde voltam-se a exacerbar tendências, vamos chamar assim, soberanistas radicais que a própria saída da Inglaterra, o Brexit, representa. Integrar significa você renunciar em algum grau à sua total liberdade em benefício de ganhar alguma coisa a mais. A gente verá que o que estamos renunciando é pouco em relação ao que estamos ganhando, especialmente em termos de um tratamento mais fraterno, mais equânime, mais, vamos chamar, aberto na relação com os nossos países vizinhos. Eu queria, talvez, um pouco passar muito rapidamente aqui a história, alguns pontos da história dessa integração regional na América Latina, que muitos de vocês conhecem bem, mas nós tivemos um órgão que foi muito ativo numa certa época, a CIER, que era a Comissão de Integração Elétrica Regional. Nós, nesse contexto, não conseguiu grandes integrações, mas conseguiu uma grande troca de ideias, conseguiu que as pessoas se conhecessem e trocassem experiências. Isso alimentou algo muito positivo. Em algum momento aqui no Brasil, nós fizemos esforços, o grande exemplo é Itaipu, mas estudamos detalhadamente aproveitamentos na fronteira com a Argentina, Garabi, São Pedro, estações conversoras, porque nós temos um problema adicional de ciclagem, nossos vizinhos são 50 ciclos, nós somos 60, então as grandes conversoras, grandes em termos, 50 megawatts em Uruguaiana e outros. Depois construímos algumas grandes linhas, uma mesmo em interconexão com a Argentina, em Garabi. E temos, na área do gás, também o gasoduto Uruguaiana, que não funcionou com a Argentina, e o gasoduto com a Bolívia, que também foi uma obra fantástica, que vem lá dos famosos acordos de Roboré, se eu não me engano, são da década de 50 e poucos, né? Isso até poucas. E você vê que nós tivemos a visão, nós, e Bolívia, tivemos a visão, mas quando eu era secretário nacional de energia, que a gente conseguiu, vou dizer aqui, francamente, dobrar a Petrobras para poder assinar o compromisso de aquisição dessa quantidade de gás com a Bolívia, que de alguma maneira, quer dizer, viabilizou o financiamento da construção do gasoduto e a repartição desse gás entre empresas estaduais. Algo muito moldado num modelo que internamente nós tínhamos desenvolvido no setor elétrico em 74, que foi um modelo de impor aos estados da federação a compra da energia de Itaipu proporcional ao tamanho de seus mercados. Sem isso, não haveria Itaipu. Por quê? Isso era a tal definição da qualidade dos recebíveis que permitia, então,
você captar recursos para Itaipu. E aí eu entro na terceira parte, então, da minha apresentação rápida, mas para deixar uma semente, o que é que a gente pode pensar a partir de aspectos positivos da questão de Itaipu. Quer dizer, primeiro, a questão da vontade política. Essa integração, esse aumento da interdependência, que eu prefiro, em vez de falar integração, que a integração é vamos chamar assim, um estado final dessa coisa. Eu, em muitas discussões com os meus colegas, na ocasião, embaixadores, Castro Neves, que está aqui, o Marcos Azambuja, que era embaixador na Argentina, antes, muitas conversas com o embaixador Mário Gibson, que foi fundamental nas discussões com o Paraguai, Botafogo, o Carlos Alberto Souza, embaixador no Paraguai. Nós chegamos à conclusão que talvez a palavra que melhor exprimisse o primeiro avanço que a gente devia dar, em vez de falar em integração, seria falar na otimização dessas bilateralidades. Eu digo bilateralidades porque o problema entre Argentina e Brasil é de uma natureza diferente do Paraguai com o Brasil, diferente da Bolívia com o Brasil. Eu tive muitas vezes na Venezuela, sobrevoei todo esse percurso da interconexão das usinas do Carone com Manaus. Teria sido um belo projeto para ambos os países. Se realizado nessa ocasião, eu era exatamente o que eu sou hoje, presidente do Conselho da Eletrobras, há 23 anos atrás, quando se desenhou esse projeto, com o Efraim Saúde, era a grande figura do setor energético venezuelano, o construtor lá das usinas do Guri. Projeto espetacular, mas realmente, 23 anos depois, há que ser revisitado sobre vários aspectos. Mas, enfim, há que haver essa vontade política, a competência dos negociadores. Da relação com Itaipu, ficou uma frase icônica, que eu acho que deve presidir toda essa questão, frequentemente invocada. Era la paridad es la regla de oro. Essa é muito importante. É uma coisa que nós temos que ter em mente. E nós, brasileiros, outra coisa que temos que ter em mente também, em cima da mesa, é o dicionário da Real Academia, porque algumas palavras em espanhol têm nuances que não tem em português. Mas, enfim. O outro ponto é essa questão da distribuição dos benefícios. Essa distribuição dos benefícios, especialmente num país onde os centros de carga brasileiros estão bastante distantes das áreas de fronteira, precisam ser muito bem pensadas, porque implicam em enormes transportes de energia que devem ser pensados, não tenho solução ainda, em função de eventuais ocupações territoriais planejadas. Eu digo porque quem assistiu Foz do Iguaçu, a cidade, Iguaçu antes e depois, Porto Stroessner antes e depois,
vê que o componente demográfico de desenvolvimento, a condição de utilização de energia de maneira intensiva perto desses pontos de fronteira pode ser muito positiva. E eu arremato, então, essas observações com um ponto assim bastante objetivo. Nós estamos nos aproximando já no final do termo de pagamento dos empréstimos tomados para construir Itaipu. Então teremos uma enorme, para usar a expressão americana, cash cow, uma enorme geração de recursos com um custo operacional pequeno, que é o das hidrelétricas, que pode seguramente ser menor, e uma situação interessante, porque os acordos que presidiram a equação financeira de Itaipu previram uma moeda de referência que é o dólar. E eu acho que, a partir disso, nós poderíamos pensar, eu digo Brasil e Paraguai, aí sim, algum tipo de uma agência internacional de recursos para aplicar na área energética, em áreas de fronteira. Eu volto ao ponto inicial, onde, abrindo mão de certos aspectos da soberania em benefício de outros aspectos, criássemos um marco institucional favorável a tratar todos os investimentos nessa área dentro de um marco legal independente das limitações dos marcos legais específicos do Brasil, da Bolívia, do Paraguai, da Argentina, que cada um tem o seu. Algo como se fosse assim uma internacionalização desse marco, uma moeda internacional e que permitisse nós captarmos recursos e precificarmos a energia adequadamente. Não teríamos esses problemas que a apresentação do ministro Joaquim mostrou, dessa flutuação tão aguda do preço do gás. Esteve em 9, hoje está em 3. Aí tem duas coisas. Tem o preço em si, mas tem também a taxa de câmbio, de conversão, que varia muito. É muito volátil no nosso caso. Nós tínhamos uma quantidade de pessoas na linha de pobreza com dólar com real a 4 dólares, com dólar a R$4. Quando passou a R$1,50, muita gente saiu da pobreza. Quando voltou a 4, retornaram à pobreza. Mudou muito? Não, mudou a moeda de referência. E isso na energia, a moeda de referência é fundamental. Isso permitirá, por exemplo, que a gente possa, eu estava trocando uma ideia com a Bel Holtz, que trabalha esse tema há muito tempo, pensar em aproveitamentos como investir no aproveitamento como o de Corpus Christi. Corpus Christi era um terceiro aproveitamento, já no trecho inferior do Rio Paraná, e que nós tínhamos justamente Itaipu, Yacyretá e Corpus. E o que era muito interessante, que houve um momento que nós chegamos a discutir com a Argentina a construção de Corpus, um aproveitamento que fica entre a Argentina e o Paraguai. Mas como a energia seria integralmente destinada ao Brasil,
construiríamos todos os geradores em 60 ciclos. Então, já imaginou que coisa mais louca? Um aproveitamento na fronteira entre dois países, 50 ciclos, que na década de 70, ao fazer Itaipu, nós fomos obrigados a investir a mais para que os geradores do lado de Itaipu fossem de 50 ciclos, fazer a linha de transmissão em corrente contínua, converter isso para 60 por uma questão de soberania, porque, enfim, essa energia é do Paraguai, então é de 50 ciclos, embora 90%, 95% seja vender para o Brasil. Então, nós temos que ser muito generosos e muito flexíveis ao pensar em condições para o sucesso da integração, que eu acredito que é um grande caminho a buscar com uma cabeça generosa na relação do Brasil com os seus vizinhos. Muito obrigado. Thank you. That was a lot of information, and it was very good sharing your experience and your point of view from a Brazilian perspective to the audience. Just to inform you, after we finished all panelists, there will be space for questions, so I can imagine there are a lot of questions you would like to give to the audience. So I would like to take the opportunity directly to give the floor to Professor Naldo de Castro, who will be the last speaker on this panel, and then we will meet us at the table and starting the discussion. Thank you. Bom dia, doutor Alqueires. Muito obrigado aí pela sua palestra, estimulante. Falar em casa a gente se sente à vontade, mas a responsabilidade é muito maior, né? Mas como eu volto a lembrar que eu fiz a minha prova de vestibular aqui nessa sala, então eu me sinto assim muito em casa. Mas vamos para o que interessa, né? Então nós vamos apresentar aqui uma análise bastante objetiva do ponto de vista do Brasil, olhando o Brasil, né? Quais são as perspectivas dessa integração elétrica especificamente, tá? São 15 slides, onde eu vou procurar ser bastante objetivo para que a gente tenha tempo para poder dialogar em seguida, como foi aqui colocado aqui pelo Dr. Christian Hübner. Então, o nosso índice é bem objetivo, uma introdução, quais são as motivações da integração por parte do Brasil, quais são as perspectivas e 4 das possíveis modalidades de integração, com, ao final, um slide só de conclusão. Tá? Por favor. Eu acho que esse aqui é um elemento aqui chave. O Brasil, possivelmente, já tem um histórico de integração, que é o país da América Latina que mais fez integração elétrica com os seus pares. Se você for calcular isso, seja em investimento, seja em megawatts, né? O Brasil tem uma integração absolutamente de sucesso, como foi muito bem colocado aqui, que é a integração com o Paraguai, através da segunda maior usina hidrelétrica do mundo, né? Imagina, em 1964, como as pessoas que formularam essa proposta encontraram dificuldades e oposições com relação a se construir, na época, a maior usina hidrelétrica do mundo, entre 2 países em desenvolvimento e entre esses 2 países com uma diferença brutal de tamanho econômico. Tá? Por outro lado, mais recentemente, nós também estabelecemos um grande projeto de integração energético através do Gasbol. Né? Também foi uma visão assim ímpar do ponto de vista de que hoje 30% do consumo nacional
de gás natural depende desta integração com a Bolívia e que significou para a Bolívia um vetor de estabilidade ao seu desenvolvimento econômico que a Bolívia praticamente nunca viu na sua história, em grande parte por conta por um lado, desse projeto de integração elétrica e, por outro lado, também de um projeto de desenvolvimento econômico bastante inovador em termos de América Latina, com um processo de distribuição de renda bastante intenso, como a gente tem verificado praticamente desde 2006. Né? Parece que a Bolívia, os dados que a gente tem, nunca teve um período de estabilidade econômica tão grande, e, em grande parte, o lastro dessa estabilidade econômica se deve a um programa de integração energética, que é o gasoduto com o Brasil. Tá? Quer dizer, a questão central, que vai ser objeto da nossa apresentação, é quais as perspectivas do Brasil ampliar essa integração energética. Tá? E aí é curioso, né, que o primeiro ponto é o seguinte: se você for olhar o potencial energético que o Brasil tem, você possivelmente não veria necessidade de projetos de integração elétrica, tá? Porque o Brasil tem um potencial hídrico, eólico, solar e de biomassa que garante um atendimento da demanda aí para as próximas décadas, né? Então, por que fazer integração elétrica com outros países? Em grande parte, uma causa é porque esse potencial são de fontes não controláveis, né? E por que não são de fontes controláveis? A gente já vai apresentar aqui. Primeiro, porque a maioria das hidrelétricas são de fio de água. As novas hidrelétricas, o potencial a ser explorado pelo Brasil são de hidrelétricas de fio de água, que tem um comportamento nitidamente diferente do padrão das usinas hidrelétricas que o Brasil construiu aí desde o início do século XX. Tá? O nosso parque térmico vai ser necessário para garantir a segurança de suprimento desse sistema, né? Em especial porque você está crescendo também as fontes renováveis, como eólica e, em breve, com solar, né? Que são fontes interruptíveis, né? Então, o parque térmico terá necessariamente que crescer para dar segurança de suprimento, né? E, nesse aspecto, do ponto de vista térmico, o Brasil ainda depende muito da importação de gás e de carvão, né? A gente ainda não tem uma visão clara de qual é o cenário do ponto de vista da disponibilidade de gás natural, e o que o Brasil tem feito mais recentemente é construir, se basear no uso de GNL. Tá? E, por fim, o Brasil ainda carece de uma política estratégica para a energia nuclear, né? A gente não tem ainda uma decisão de política energética com relação à fonte nuclear, que é uma fonte que dá uma segurança de suprimento muito grande, como a gente pode observar pelo funcionamento constante e ininterrupto das nossas duas plantas, a energia nuclear. Por favor. Então, na perspectiva do Brasil, do ponto de vista de integração, né, a gente lista aí esses 5 pontos. O primeiro deles nós temos necessidade de acesso a fontes de energia firme, né? Obviamente, olhando a motivação para a integração elétrica, né? Percebendo que o potencial que nós temos é um potencial de fontes interruptíveis, né? Como é o caso da usina hidrelétrica a fio de água, tá? Como é o caso da eólica, como é o caso da solar, como é o caso da biomassa. Tá? Então, a gente precisa de fontes de energia firme. Nós podemos desenvolver recursos hídricos compartilhados, né? E aí a gente coloca, obviamente, em primeiro ponto o caso da Bolívia, né? Com quem, de certa maneira, nós já iniciamos esse processo de integração elétrica
baseado em usinas hidrelétricas, com a construção de Santo Antônio, com a construção de Jirau, né, e subindo a montante do Rio Madeira, todas as possibilidades que se colocam, inicialmente com a Binacional, com Cachoeira Esperança, com Bala e com todas as outras fontes, com todas as outras usinas hidrelétricas que podem ser construídas, porque um dado técnico muito importante e que determina como essa integração elétrica do Brasil, Bolívia, ele tem ganhos de escala e uma viabilidade econômica muito grande, porque 95% das águas de todos os rios da Bolívia convergem para a bacia do Rio Madeira. Então, qualquer unidade central hidrelétrica que você construa na Bolívia, ela regulariza o Rio Madeira, como é o caso especificamente de Bala, como foi bem colocado aqui pelo vice-ministro, né? Uma termoelétrica de 3.000 megawatts, que certamente amplia a capacidade produtiva de Santo Antônio Jirau em mais de 100 megawatts. Então, isso é um dado assim, bastante importante de como essa integração elétrica, né, particularmente no caso aqui, destacando o caso da Bolívia, que é o que está mais próximo e do ponto de vista da política energética brasileira, é o que está mais em pauta na discussão, mostra esses benefícios. Tá? Em terceiro lugar, o reforço de suprimento de gás, através da importação de energia térmica, no caso especificamente da Bolívia e de carvão com a Colômbia, as oportunidades de troca ocasionais e, obviamente, qualquer movimento que a gente faça do ponto de vista da integração energética, a gente está ampliando a integração econômica, né? E que para o Brasil isso é muito benéfico. Haja visto que a nível de mercado elétrico da América Latina, o Brasil representa 50% desse mercado, né? Então, essas integrações trazem benefícios para o Brasil, mas principalmente trazem muito benefício para os países com quem a gente faz a integração, como foi bem colocado aqui com o doutor Alquerres, com relação ao que aconteceu no Paraguai. Ok? Por favor. O problema todo é o diferencial que a gente tem de estruturas de mercado do Brasil com o resto dos países, com os outros países da América Latina, né? Os modelos regulatórios são diferenciados, a maioria desses países praticam subsídios ou preços administrados na geração, né? E o Brasil tem um modelo comercial que dificulta muito a integração no estilo europeu, porque na Europa prevalece o leilão do dia seguinte, aqui prevalece o leilão de 30 anos. Né? Os contratos não são de energia, são de uma coisa chamada garantia física, que eu não vou tentar explicar para vocês. Pode falar, brincadeira aqui, né? Pode passar para o próximo slide. É um pouco isso, né? O modelo brasileiro tem uma especificidade, dada a complexidade de ser um sistema elétrico baseado em hidrelétricas, talvez em magnitude, um dos maiores mercados integrados, né, de energia elétrica que existe no mundo, né? Ele não trabalha com um conceito de contrato de energia, mas sim com um contrato de garantia física, que é algo que é calculado por modelos computacionais, fazendo uma integração entre todas as usinas. Então, é de uma complexidade muito grande, que é completamente diferente do que prevalece nos outros países. Então, a integração, né, à la Europa, ela encontra uma dificuldade muito grande em função dessa diferença. Essas diferenças de mercados que prevalecem no Brasil, que prevalecem nos outros países, além de que nos outros países você tem uma tendência muito grande a preços administrados por conta do próprio nível de desenvolvimento econômico, né? Por exemplo, se a gente pegar o caso, o subsídio que existe na Bolívia com relação ao gás natural, o subsídio que existe na Argentina com relação à fixação de preço de energia elétrica. Tá? Então, essas diferenças é que dificultam uma integração à la mercado europeu. Então, a integração na América Latina, tendo o Brasil como mais da metade desse mercado, tem que ser uma integração que precisa ser muito bem
analisada e que, obviamente, o primeiro passo se dá, e aonde é mais fácil, através de construção de binacionais, né? Então, o que está colocado ali, né, como conclusão, é que essa característica coloca restrições a um tipo de integração energética à la Europa. Pode passar. Então, aí nós listamos as 4 modalidades de integração, né? O primeiro, nós vamos apresentar cada um deles, então eu já posso pedir para passar para o slide seguinte, né, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. O primeiro é o modelo clássico de binacionais. E nós temos o exemplo de maior sucesso do mundo, que é a binacional Itaipu, como bem foi colocado aqui pelo Dr. Alquerres, né? Na época, né, foi impositivo e hoje ele traz benefícios para a sociedade brasileira e para a sociedade paraguaia muito grande, tá? Então, para nós, é um desafio, mas do ponto de vista da experiência que a gente tem, do ponto de vista regulatório, nós vemos ele como algo bastante positivo, que depende, basicamente, de decisões políticas. E política num sentido mais amplo, não é aquele sentido específico, não. Eu acho que a gente tem, na medida que a gente consiga ampliar essa discussão a nível da sociedade, da importância desses empreendimentos binacionais, tendo como exemplo Itaipu, eu acho que é muito tranquilo a gente poder avançar nessa discussão. E hoje, uma das principais projetos desse tipo é o que nós temos o que o Brasil tem com a Bolívia, através da construção de uma binacional na bacia, na cuenca do rio Madeira. Tá? Pode passar, por favor. O segundo é uma importação de energia firme, modelada como uma usina térmica de fronteira, né? Obviamente que hidrelétricas, ela tem uma certa instabilidade, e as termoelétricas favorecem muito, porque elas firmam a oferta de energia elétrica, né? Nós tivemos um caso de mau exemplo, que foi o do CIEM, que deu um problema muito grande, né? Mas você hoje já tem condições de criar uma estrutura regulatória mais robusta, baseada em tratados, para viabilizar essa integração, né? E a outra alternativa é a importação de gás, né? No caso, gás natural ou gás liquefeito, né? A gente importa da Bolívia, tem um grande contrato de importação, mas o Brasil também está construindo terminais de GNL justamente para poder suprir aquela característica específica de que o sistema elétrico brasileiro vai precisar de energia térmica para poder firmar as instabilidades das novas usinas a fio de água e das plantas eólicas. Pode passar, por favor. A intensificação de trocas de ocasião, né, em interligações já existentes, né, a gente já tem isso, essas usadas, né, na importação de energia térmica, tá, e hídrica, principalmente com a Argentina. O que a gente percebe também, que está colocado ali no item 3, que a vontade política não é difícil de elaborar formas de intercâmbio de energia interruptível. Essa, na realidade, talvez seja a maneira mais fácil de você ter uma integração elétrica, que são as trocas interruptíveis. E, por penúltimo, pode passar, por favor, os projetos hídricos em territórios dedicados à exportação. E aí a gente mira um pouco a experiência que se tentou no caso da Bolívia, do Peru, perdão, que não foi à frente, talvez por falta de maturidade na discussão política, mas, acima de tudo, por interesses de grupos que já atuavam no setor de energia elétrica do Peru, que viram nisso uma concorrência praticamente quase que desleal, em função da possibilidade também dessa energia hidrelétrica se voltar também para o mercado interno do Peru. Pelo menos essa é a leitura que a gente faz. O que a gente percebe, uma possibilidade muito grande positiva, é um potencial muito robusto com a Bolívia, né?
através das outras usinas hidrelétricas, e como foi bem colocado aqui pelo vice-ministro Joaquim, né, de que o potencial hidrelétrico da Bolívia é de 40 mil megawatts e é utilizado só 500 megawatts, quer dizer, você tem aí uma possibilidade muito grande dentro do território nacional, e o que a gente observa é que, possivelmente, o primeiro passo para essa integração do Brasil com a Bolívia é através da binacional, ela atuando quase que como um corredor de exportação das outras usinas que venham a ser construídas em território nacional, destacando o seguinte: o Brasil necessita de, em média, 5 a 6 mil megawatts por ano. 5 a 6 mil megawatts por ano. A Bolívia, como foi bem colocado aqui pelo vice-ministro, espera em 2020 poder exportar 12 mil megawatts. Quer dizer, isso é um consumo a mais no Brasil de 2 anos. Quer dizer, então, essa integração ela é muito favorável em função da dimensão do mercado brasileiro e desses potenciais de construção de usinas hidrelétricas, né? A única questão é que ele tem que ser competitivo do ponto de vista econômico, que justifique a política econômica, a política energética nacional, aceitar esse tipo de negócio, né? As relações têm que ser nitidamente do ponto de vista econômico, tá? E aí a gente lista 2 grandes usinas, a de Bala, que foi citada aqui pelo vice-ministro, e também a de Cachoeira Esperança, que, ao serem construídas, poderiam exportar para o Brasil através de um corredor de exportação que teria como porta de entrada a usina binacional Brasil-Bolívia no Rio Madeira. E, por último, né, as conclusões, para ficar dentro do horário, afinal de contas, na casa a gente tem que seguir, né? Tá? Primeiro ponto, né, o Brasil tem um potencial de energia renovável, a geração a preços competitivos, muito grande, muito elevado, acima de tudo em função do modelo do setor elétrico que nós conseguimos construir a partir de 2003, 2004, com leilões, contratos de longo prazo, né, financiamento do BNDES, é algo assim que, quando nós apresentamos isso em outros fóruns internacionais, as pessoas ficam bastante admiradas com esse modelo que o Brasil começou a construir nos anos 90, que foi aperfeiçoando e que chegou até isso, e que tem permitido, né, a oferta de energia elétrica crescer com contratos de longo prazo, com financiamento do BNDES, tá? Obviamente, a integração elétrica com importação de energia firme é do interesse do Brasil, desde que o preço seja competitivo, porque energia elétrica você não pode fazer política social com os outros países. Então, o preço tem que ser competitivo, e o mais competitivo de todos é a fonte hidrelétrica e, no caso, um gás natural para aqueles países que têm esse potencial, como é o caso da Bolívia, né? Que é aquela ideia de construir termoelétricas dedicadas ao setor elétrico brasileiro, né? O modelo comercial é baseado em garantia física, né? Então, isso cria uma dificuldade muito grande na integração. Então, essa integração, essas fontes, essas usinas, essas plantas, elas têm que ser praticamente dedicadas ao mercado brasileiro, né, por conta dessa característica de que os contratos se dão sob a forma de garantia física, né, e, obviamente, também existem trocas de oportunidade que são de interesse, como a experiência tem demonstrado. Por último, essa apresentação, pode passar o último slide, está baseado nesse artigo, nesse estudo que nós realizamos, que está disponível no site do GESEL, oriundo de um estudo que nos foi solicitado pela CEPAL e que nós sugerimos muito a leitura em português, tem também a versão em espanhol. Foi um esforço da nossa equipe, com o Roberto Brandão, o Rubem Rosenthal e a Paola Dourado e a minha pessoa, e está disponível no nosso site. E eu agradeço muito e acredito que agora nós vamos entrar na parte mais interessante, que são das perguntas que os expositores tentarão responder com a máxima
atividade. Muito obrigado. Well, a lot of thanks for that interesting presentation. So now I would like to invite our panelists to come with me to the table, and we would like to use that rest of time to have a better and a broader discussion with everybody. So please. So. So, first of all, I would like to thank my panelists for being in time, so that helps us to be the time the whole day as well. So, I by myself have a lot of questions, but I would like to offer you right now the possibility to give your questions. Please do it in a style that you quite shortly give your name, your institution, and address your question directly to one or more of our panelists. And please mitigate presentations, so because the time is running. So I think we have the first one. It's Benjamin Bayer from Germany, please. Tengo una pregunta al viceministro de Bolivia. Usted habló que tiene mucho potencial para energías renovables en los próximos años y me sorprendió que aunque van a exportar probablemente mucho de esta energía, van a instalar termoeléctricas en el país, según las planificaciones. Yo quisiera saber por qué tiene el plan de instalar termoeléctricas, aunque tiene tanto potencial de energía renovable. Ok. Bueno, en realidad esto es parte de todo un plan. Es lógico que por el tipo de hidrología que nosotros tenemos, necesitamos la generación termoeléctrica. Hoy contamos con un parque, sin embargo, la data de este parque, o buena parte de este parque, es ya bastante antiguo. Estamos hablando de que tenemos unidades que tienen 40 años y siguen operando. Entonces, parte del proceso de eficientizar, digamos, nuestra generación es el reemplazo de este parque de generación por uno más eficiente que serían ciclos combinados. Entonces, y adicionalmente es de conocimiento que en realidad los proyectos que en ciclo combinado, primero que nos dan firmeza, son por la firmeza en la potencia, y segundo, que se pueden desarrollar en tiempos relativamente cortos. Paralelamente estamos desarrollando los proyectos de energías alternativas. Para nosotros las energías alternativas son una energía bastante nueva por las características, el mismo hecho que no es una energía administrable. Entonces, en forma paralela estamos entrando también con estos proyectos, siempre velando de que el ingreso de esta tecnología no afecte la confiabilidad de nuestro sistema eléctrico. Thank you. I think we have another question. Lavínia. Bom dia a todos. Primeiro, eu agradeço pela excelente apresentação de todos e pelo evento. A minha pergunta traz um pouco da reflexão do Dr. Alqueri sobre o provimento de energia, né? Eu sei que estamos falando de integração elétrica, mas eu queria trazer um pouco de... Como para além, né, do político e social, na verdade, a energia agora é cada vez mais de diversas fontes e elas se conversam. Então, eu queria trazer o gás natural da Bolívia para a questão. E a minha pergunta também para o vice-ministro da Bolívia é: quais são as perspectivas para o gás natural da Bolívia do ponto de vista de reservas? Porque seja para importação de gás natural ou para importação de energia através de termoelétricas, o gás natural da Bolívia é importante para o setor elétrico no Brasil. Então, eu queria entender um pouco mais quais são as perspectivas do ponto de vista de reservas e continuidade de suprimento do gás natural na Bolívia. Gracias. Bueno, nuestro país ha desarrollado está empezando o ya viene desarrollando en realidad una fuerte política para incrementar las reservas. En los últimos tiempos hemos tenido algunas dificultades técnicas que nos han llevado, digamos, en este caso a no lograr alcanzar tal vez los niveles que teníamos
proyectados. Sin embargo, se han hecho algunos cambios normativos con el objeto de incentivar la prospección y exploración de nuevos campos de gasíferos y de hidrocarburos en general. Entonces, esperamos que todo este cambio que se ha dado recién en los últimos, hace unos meses atrás, permita incrementar las inversiones en esta área con el objeto de ampliar las reservas y por supuesto la producción de gas natural. Hoy estamos alrededor de 62 millones más o menos de metros cúbicos y la perspectiva es que podamos llegar a unos 72 millones en unos 5 o 6 años más. Thank you. Ambassador, por favor. Muito obrigado. O expositor José Luiz Alqueires mencionou as dificuldades de conciliar o conceito de soberania com integração. Eu vou fazer uma pergunta em relação a esse conceito no Brasil. Aqui, comumente, se associa soberania à autarquia. A soberania nacional depende de fornecimento autárquico, ou seja, autossuficiência. Então, a minha pergunta aos dois expositores brasileiros é a seguinte: neste contexto de integração regional, qual é o papel que pode ser previsto, reservado, recomendado ou rejeitado para o petróleo do pré-sal? Porque não está mencionado em nenhuma das duas exposições, e eu desconfio que existe toda uma mentalidade no Brasil de que a salvação do país é a plena utilização do petróleo do pré-sal para garantir a soberania e a autossuficiência energética. Bem, a minha visão sobre essa questão, embaixador, basicamente ela decorre de procurar abstrair da fronteira política num primeiro momento e analisar a racionalidade, vamos chamar assim, da produção econômica de energia em benefício da população, das populações envolvidas. E esse enunciado, que parece assim muito simples, o próximo passo é complicadíssimo, porque, primeiro, do próprio ponto de vista hidrelétrico, lamentavelmente as fronteiras políticas não seguem as fronteiras das bacias hidrográficas. Então, o professor Nivaldi mencionou muito bem, 95% das águas da Bolívia escoam pelo rio Madeira, quer dizer, uma visão de otimização e mesmo de valorização disso é importantíssimo. Há um caso que eu não sei, talvez alguns aqui acompanhem até melhor do que eu, da barragem em construção no Nilo Azul, que pode interromper 60% a 70% do fluxo de água do rio Nilo no Egito. E os generais egípcios lá já falaram que vão para a guerra, mas já começaram a construir a ensecadeira da barragem. Então, a água, num plano, e como você aponta, as reservas de petróleo e gás na plataforma, no outro, elas devem ser encaradas dentro de uma visão, vamos chamar assim, mais integrada. Isso seguramente tira delas esse caráter de salvação nacional que o pré-sal, em algum momento, foi oferecido para o Brasil. E isso é no mundo inteiro. O Butão, por exemplo, imagina que é o país que tem um índice de qualidade de vida elevadíssimo e felicidade elevadíssimo, imagina viver da venda de energia elétrica para a China e para a Índia. Eu acho que o modelo ideal
se constrói de baixo para cima, a partir realmente das necessidades da população, com maior utilização de energia distribuída. E é lógico, nós sempre teremos necessidade de uso concentrado. Então, há muito lugar para o gás da Bolívia, sim. O uso mais disseminado do gás, num primeiro momento, apenas substituindo o uso de outros combustíveis fósseis, como, enfim, o óleo, o carvão, já terá um benefício ambiental enorme. E no caso aqui do nosso pré-sal, nós temos dificuldades enormes de resolver com a produção associada do gás nesses campos, especialmente os mais afastados da costa. A gente não tem. Isso pode ser extremamente predatório, aquelas projeções iniciais do pré-sal, porque para tirar o petróleo, naquela época precificado a, sei lá, $140, você estava disposto a jogar fora uma quantidade brutal de gás. Hoje, como está 49, isso ficou um pouco menos premente, eu acho que dará tempo de se pensar em melhores soluções. Mas eu acho que passa por isso, por uma visão integrada e comedida. Quer dizer, aquele exagero de uma superexploração do pré-sal, como se fosse a panaceia, eu acho que nenhum país deve depender de recursos naturais. Eu recomendo, para quem não conhece, um estudo da ONU que chama-se o Inclusive Wealth Report, que ele mede como se distribui em cada país o estoque de capital. Não sei se você conhece esse estudo, não? Hein? Em vez de me interromper, responde aqui. Esse estudo ele é muito interessante, porque ele diz o seguinte: se os países têm 3 tipos de capital, o capital natural, o capital produtivo e o capital humano. Então você pega assim, a Inglaterra, como caso extremo na Europa, do total de capital, 1% é o capital natural. Todo ele foi gasto, todo ele foi exaurido. 16% é o capital produtivo, que são as estradas, as fábricas, o dinheiro. O resto é o capital humano. Como é que você mede o capital humano? Idade média da população, expectativa de vida e grau da educação. O que é que acontece num país feito o Brasil? 27% é o capital natural. Feito a Arábia Saudita, 85% é o capital natural. E se você vê pelo estágio de desenvolvimento, os países convertem capital natural em capital humano. Então, o que nós temos que fazer é, de alguma maneira, não reproduzir essa exaustão ao limite e cuidar do nosso capital humano. Thank you. I don't see more questions, so that is why I would like to close the panel with one further question, going first to Professor Navalde y después to, after this, to Vice Minister. That is the question, what do you think are the main barriers of energy integration in Latin America? Is it in the end something like trust? Could it be? Essa questão do pré-sal é uma questão assim que não afeta diretamente o setor elétrico e não afeta diretamente esse processo de integração elétrica. Tá? Por quê?
porque, dadas as características da matriz elétrica brasileira, de ser uma matriz nitidamente, predominantemente hidrelétrica, né, e dado que, na análise de custos comparativos, as hidrelétricas são mais baratas do que as termoelétricas, né, todo esse potencial de integração elétrica baseada na hidrelétrica, ele apresenta uma competitividade muito maior, né? E haja visto quase que essa complementariedade que existe do ponto de vista de sistema elétrico da Bolívia com o Brasil, a nossa análise indica que as perspectivas de integração elétrica com a Bolívia são extremamente positivas, mas possivelmente até muito mais do que com os outros países, dada essa complementariedade do sistema hídrico que nós temos com essa possibilidade com a Bolívia. E, além do mais, essa diferença de tamanho de mercado acaba favorecendo muito essa integração, porque, na realidade, uma binacional, uma usina Cachoeira Esperança, uma usina de bala, representa muito pouco para o sistema elétrico brasileiro, mas acaba representando muito para o sistema elétrico e para a economia boliviana, convergindo e intensificando esse processo de integração econômica, que nos parece que é o maior ganho que isso permite e gera através da integração elétrica, como a gente pode ver muito bem com o caso do Paraguai, como foi bem colocado aqui pelo Dr. Alqueires, como que a sociedade do Paraguai se desenvolveu em função da construção de uma usina binacional, em tempos em que a forma de financiamento era completamente diferente. Então, nós avaliamos que a integração elétrica que se abre com a construção de uma binacional entre o Brasil e a Bolívia, tem umas perspectivas de ganho muito positiva e que deveriam receber a atenção dos dois governos no sentido de acelerar esse processo, dada a viabilidade econômica que ele vai permitir, esses projetos têm, seja para o Brasil, seja para a Bolívia. Bueno, en nuestra perspectiva, creo que por todo lo que hemos venido conversando acá con los colegas de Brasil, de Electrobras y todas las instituciones, el tema de integración lo vemos en forma muy, consideramos que es muy viable, tomando en cuenta de que hay una predisposición de ambos países para lograr esto y hay un interés mutuo, ganador-ganador, creo que es y hay un elemento que es importante y es un tema de confianza. Creo que la política que como país hemos venido desarrollando hasta la fecha y la estabilidad con la que contamos nos permite llegar a un escenario y poder hacer este tipo de propuestas con bastante solidez. Entonces, además de que en general nuestros proyectos creo que económicamente son bastante competitivos comparativamente, digamos, con los proyectos que se vienen desarrollando en la región y en particular acá en Brasil. Entonces, desde ese punto de vista, creo que esperamos tener los resultados positivos en un relativamente corto y mediano plazo, ¿no? Entonces, creo que desde todo punto de vista las condiciones se están dando y en ese sentido creo que ambos países estamos trabajando con el objetivo de alcanzar ese logro. Gracias. Thank you. Well, what excellent final word to close this panel. So I would like to take that moment again to thank our panelists for the excellent presentation and being here to give you answers to your question. Therefore, I would like to thank you as well. The next panel will begin in 10 minutes before we have 10 minutes coffee break. For the panelists, please take that pause again to give your PowerPoint presentation, if not yet have done, to the
technical guide, so we can prepare everything in the break. So now we have break. Thanks again for your patience, and okay, take a coffee, please. Thank you.